Bom dia, feliz sábado. Se você está feliz, diz amém, bem gostoso, sim, né? E se você está mais feliz, olhe para quem está do teu lado aí, cumprimente, dê um feliz sábado, dê aquele sorriso mascarado, não tem problema. Deus te abençoe ricamente. Louvado seja Deus por tua presença. Você que está em casa e assistindo também, Deus te abençoe de uma forma especial. Eu estou aproveitando esse momento novo que eu estou vivendo. Sou um pastor jubilado desde maio, mas não aposentado. Nós estamos ajudando no que a gente pode as igrejas, com treinamento, com os pastores aqui de Canoas, Cachoeirinha, né? E Grande Porto Alegre. E a gente sempre tem o costume de orar por algumas pessoas especiais, a gente ora por todos, mas eu queria ver dos irmãos que estão presentes, tem alguns dos irmãos que está estudando a Bíblia com alguém, presencialmente ou pela internet, levante a sua mãozinha aí. Eu vou pedir para alguém distribuir para mim, que eu levo aqui, fica com a mão erguida aí, aqui, para você preencher para mim, que no final do culto aí você, né, pode me entregar ali na porta ali. É uma oportunidade que você tem da gente orar por você, pelas pessoas que você está estudando a Bíblia num momento tão difícil quanto este. E agora um outro pedido especial de oração também. Eu gosto de orar pelos amigos que estão presentes na igreja, aquelas pessoas queridas que estão vindo na igreja, são amigos, não são membros batizados, mas estão vindo. Tem alguém aqui, são amigos, visitas, né? Pode levantar a mão ali. Vou pedir para alguém entregar para esses amigos aqui também. Fica com a mão erguidinha aí. Alguém que é da igreja que conhece aí? Obrigado. Você que é amigo da igreja, fica aí com a mãozinha erguida, você preenche ali o seu nomezinho direitinho. Se está estudando a Bíblia ou não, não tem problema. É só para que eu leve comigo o seu nomezinho e ore por você. Se atrás você quiser colocar, você que é irmão da igreja, quiser colocar um pedido especial atrás da folhinha, você pode fazê-lo também, tá bom? Deus te abençoe. Eu queria convidar você para fechar os teus olhos mais uma vez, para nós orarmos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio tão gostoso, maravilhoso de estarmos na Tua presença também agora no culto de adoração a Ti. Nós tivemos o privilégio de estudar a lição, a Tua palavra, com certeza fomos muito alimentados espiritualmente, mas agora também estamos olhando para Ti, Senhor, e pedindo que o Senhor, através do Espírito Santo, fale com muita força ao nosso coração. Por Jesus, amém, Senhor. Eu me sinto muito feliz em estar com os irmãos nesta manhã. Vi aqui à frente um grupo muito lindo de crianças, filhos desta igreja, crianças que estão, né, tendo o privilégio de estar com a sua família na igreja, adorando ao Senhor. Jovens também, muitos eu os conheço, irmãos também, do tempo que fui pastor aqui no bairro Fátima, e mesmo no convívio por aí com os irmãos, a gente vê muitos rostinhos conhecidos. Mas eu queria fazer uma pergunta para você muito séria nessa manhã. Olhe para você que está, né, aí sentado. Quem está do teu lado? É alguém da tua família? É um irmão da igreja, uma irmã? Eu fico imaginando, antes de fazer a pergunta, que se a volta de Jesus ocorresse nesse momento e esta fosse a realidade da tua vida, e que a igreja, quem estivesse aqui, estivesse salvo, estaria salvo, quem está faltando aí do teu lado? A tua família está completa aqui na igreja? Está faltando alguém? O esposo, talvez a esposa, talvez algum filho? Quantas das crianças que estiveram aqui na frente e que estão assentadas vão estar no céu quando Jesus voltar? Quantos dos irmãos vão estar no céu quando Jesus voltar?
Com certeza você que é mais antigo na igreja, já viu muita gente passar por aqui, ficou um tempo aqui e não está mais aqui. Por isso eu queria que você pensasse muito se você vai estar no céu, se a tua família vai estar no céu, se os teus filhos vão estar no céu. Por que eu estou falando isto, querido irmão, irmã, querido amigo, querido que está nos assistindo? Nós estamos vivendo num mundo muito difícil e complicado em termos espirituais. A própria igreja passa por uma situação bem complicada, espiritualmente também falando. Nós estamos vivendo num mundo hoje que os valores estão totalmente alterados. Vivemos num mundo onde o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Onde os valores da Bíblia, do cristianismo, estão sendo pisoteados todos os dias. O mundo, nesses últimos anos, ele está dividido em pretos ou brancos. Dividido em homens, mulheres e um outro gênero. Onde as pessoas são presas por matarem um animal silvestre, mas se mata uma criança através do aborto, sem problema nenhum. Patrões contra empregados, empregados contra patrões, onde o homem é desvalorizado, onde a mulher é desvalorizada. E há um movimento que surge por aí do feminismo, onde é ensinado que a mulher não precisa mais do homem. Não precisa mais do homem. Vivemos num país onde se briga por causa de uma medicação, mas ao mesmo tempo se libera a maconha para ser usada. Estamos num mundo como este, onde nós temos que nos preocupar se somos de esquerda ou de direita ou de centro, se somos conservadores ou liberais, comunistas ou não. Mas nós como igrejas, nós não somos nem de direita e nem de esquerda, nós somos cristãos, bíblicos, fundamentados na Bíblia Sagrada. E é por isso que o mundo está de pernas para o ar, onde bandidos viram juízes e juízes viram bandidos. E o que fazer diante de uma situação desta, onde nossos filhos, com 4 anos de idade, são obrigados a irem para uma escola, arrancados dos nossos lares, com 4 anos de idade? O Estado deve criar e educar nossos filhos, e a desculpa é boa porque a criança ela fica mais esperta e também facilita a vida escolar e facilita também a vida doméstica, porque assim as mulheres podem sair de casa para trabalhar e melhorar a renda. Boas desculpas para arrancar filhos com 4 anos de idade do lar, para que a cabecinha seja feita. Por isso que eu fiz a pergunta: quantas crianças vão estar salvas quando Cristo voltar? Recebendo uma influência tão terrível quantas muitas recebem por aí. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta um verso, são 2 versos na verdade, que são para mim muito especiais. Porque nós estamos vivendo um mundo muito difícil e complicado. Você que tem a Bíblia, abra no livro de Gênesis capítulo 8. O livro de Gênesis capítulo 8 traz para nós uma mensagem maravilhosa, mas preocupante. Gênesis capítulo 8, versículo 18 e o versículo 20. E eu queria que você levasse muito a sério o que nós vamos falar nesta manhã, porque disto depende a salvação da tua família, do teu lar,
a salvação desta igreja, a salvação de você que está em casa. O capítulo 8 de Gênesis, verso 18 e 20, traz para nós uma esperança. Diz assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 20: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. A gente está acostumado a ler esse verso. A gente conta para as crianças a história do dilúvio. Mas, irmãos queridos, como é que Noé e sua família puderam estarem juntos e salvos? Noé, irmãos, e a família, eles viviam num tempo como esse. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia te convida a olhar lá para trás, então, para você aprender alguma lição importante para a tua família nos dias de hoje. Olhe para o passado para ter lições para a vida de hoje. A Bíblia diz em um texto que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Rotina diária normal da vida, com alguns detalhes especiais. Era um mundo intemperante, onde a comida fazia parte e não uma comida saudável. Comiam e bebiam. Não era pecado casar, mas era pecado em dar-se em casamento, porque é o que eles faziam. O casamento havia sido deixado de ser uma norma para todo o homem e a mulher, para ser agora apenas uma maneira de se unir sexualmente, casar, e davam-se em casamento. A Bíblia começa a relatar que a maldade do homem se multiplicava, o coração do homem era mau, o homem era carnal, a terra era cheia de violência, o homem tinha corrompido seu caminho sobre a terra, e aí que está o grande detalhe, que é como nos dias de hoje, e no meio de um mundo terrível como era e como é, vivia uma família como a família de Noé. A irmã White, ela amplia um pouco mais ainda. Ela diz que os homens e mulheres seguiam seus desejos pecaminosos, crime e miséria aumentavam diariamente, não se respeitava o casamento. E tem um detalhezinho que eu achei interessante na página 92 do Patriarcas e Profetas: não respeitavam a propriedade, o direito de propriedade das pessoas. Página 92. Como Lúcifer queria tomar conta do céu, né? Tem muita gente que quer tomar conta do que é dos outros. Homens e mulheres excluíram Deus dos seus pensamentos. Veio a poligamia, imoralidade. Os homens passaram mais a serem parecidos com Satanás do que com Deus. Como é que ele conseguiu isto, não é? Porque você pode arrumar uma desculpa, porque é tão difícil o mundo de hoje, tão difícil criar filhos. E tem muito pai, muita mãe super tranquilos com a maneira como seus filhos estão sendo educados, tanto em casa como por aí nas escolas. Como se isso não fosse afetar a salvação de uma criança, a salvação de um filho. Não existe desculpas perante Deus para você dar no dia do acerto de contas. Porque Noé viveu num mundo terrível, num mundo que podia ser assim, você poderia ser, nossa, como é que conseguiram? Mas é como nos dias de hoje. Como é que eles conseguiram? A Bíblia Sagrada, quando você começa a ler o livro de Gênesis, diz que Sete, que veio no lugar de Abel,
teve um filho chamado Enos, e aí o nome de Deus começou a ser invocado. Então surge na terra também pessoas que especialmente invocavam o nome de Deus. Depois veio Cainá, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. E Lameque gerou um homem chamado Noé. De uma geração de adoradores de Deus, no meio de um mundo corrupto, num mundo pecaminoso, onde o pecado estava em cada lar, em cada casa, batia na porta e no coração das pessoas. Mas como é que Noé conseguiu, no meio de um mundo tão terrível, ser o Noé da Bíblia Sagrada? Homem justo, íntegro, reto. Ele não passou a ser justo, reto, no momento do chamado de Deus. Ele tinha isso já no seu coração, o desejo no coração de ser fiel a Deus. E ele sabia que ele era um jovem, depois ele seria um homem formado, ele deveria formar uma família, ter filhos. E a preocupação número 1 dele, como jovem Noé, pode ter certeza, era escolher uma esposa, não pela beleza física somente, que é importante também. Mas ele precisava escolher uma esposa que fosse bela interiormente, uma esposa que pudesse ser uma ajudadora espiritual, alguém que viesse contribuir para a vida espiritual dele, e não atrapalhar. Ele sabia que ao casar a sua casa deveria ser uma casa espiritual. Esse era o foco de um jovem que quer casar e ter uma família cristã temente a Deus. Sabia que quando os filhos chegassem, deveriam receber uma influência tremenda espiritual. E a esposa deveria ser a ajudadora, aquela que pudesse ser uma influência em casa, quase que responsável, quase que diretamente pela educação dos filhos. Era assim que Noé via. Vivemos num mundo hoje em que se usa uma frase, mulheres empoderadas, no mundo, mas ela tem que ser empoderada diante de Deus. Uma mulher com poder do Espírito Santo, para poder educar os seus filhos no caminho do Senhor. O contexto era esse, Os homens trabalhavam e as mulheres cuidavam da casa. Mas isso é um absurdo hoje, Você vai dizer. Mas se sai cedo de casa para ajudar nas despesas familiares com filhos pequenos, e deixam seus filhos à mercê de uma outra pessoa para cuidar, para educar, ou num colégio. Nós temos a felicidade de ter uma escola cristã aqui do lado. Quem dera que todas as nossas crianças pudessem estar ali, pelo menos para que nessa idade tenra pudesse receber uma influência realmente do caminho do Senhor. O chamado não foi só para Noé, foi para a esposa dele. E eles teriam filhos não para perdição, mas para salvação. A educação do temor do Senhor era importante. Ensina a criança no caminho que deve andar. E eles se prepararam para isto. Nós deveríamos ter, pelo menos antes da idade escolar, aí até uns 6, 7 anos, a criança no convívio só do lar, da família, para receber todas as orientações espirituais, a cabecinha da criança ser formada dentro de casa, onde o temor do Senhor é ensinado o tempo todo. Apesar de que tem muitas mães que ficam em casa, não trabalham, mas também não ensinam nada para os filhos, também não adianta nada. Não adianta nada. Tem mães que não têm paciência para ficar com o seu filho, tem pais que não têm paciência para ficar com seus filhos. Aí surgiu uma frase diabólica por aí: o importante não é a quantidade do tempo, mas o que? A qualidade. Miséria. Uma qualidade de tempo de 30 minutos, já viu isso? 30 minutos de total qualidade de tempo com o meu filho e minha filha.
Não é a qualidade para você brincar, pular, brincar de, botar a criança no colo, rolar com ela. Isso é importante, claro. Mas é a qualidade do tempo espiritual, onde a criança é ensinada, educada no caminho do Senhor. É o tempo que o pai e a mãe param para ensinar os filhos a aprenderem aquilo que é importante, aquilo que é eterno. Hoje nós temos no mundo muitas mulheres que saíram para trabalhar, para ajudar outras pessoas, e muitas até trabalham em casas de outras pessoas para cuidar dos filhos dos outros e não cuidam dos seus próprios filhos, porque o mundo foi desestruturado completamente. Eu não estou criticando, por favor, quem faz isso. É só para mostrar que o mundo está totalmente virado. Às vezes um jovem quer casar e não tem nem condições financeiras, mas casa, e daí tem que ir os dois realmente para a luta, realmente, É complicado realmente, a gente entende isso. Só que às vezes os filhos sofrem as consequências da ausência do pai e da mãe. Vão vê-lo só à noite, algumas horinhas, uns minutinhos somente. A criança ficou o dia inteiro recebendo influências por aí e não recebeu a influência do pai e da mãe. E é por isso que Noé e a esposa deles, eles se preocupavam com isso. Sabiam que eles viviam num mundo terrível, pecaminoso. E eles queriam ajudar o pai, queriam ajudar a Deus. O pai e a mãe queriam ajudar a Deus. E tem muitos pais que não ajudam a Deus. Pais que ajudam a Deus investem nos aventureiros, nos desbravadores, investem nas escolinhas, se esforçam para trazer os filhos. Isso é investir. Quando o filho fica jovem, estar junto com os filhos como jovens, isso é investir. É pai que ajuda Deus. Mas tem pais que não ajudam a Deus. O importante é dar um brinquedo, dar um celular, dar uma roupa, dar uma mesada, como se isso fosse importante. É importante, mas não é o principal. Às vezes os pais fazem críticas, não são exemplos em casa. Em vez de serem pais ajudadores, são pais que prejudicam. E por isso que Noé sabia que ele tinha que ser uma boa influência em casa. A mulher de Noé sabia que tinha que ser uma boa influência em casa, um testemunho vivo do temor de Deus. Eles tinham que viver aquilo que eles ensinavam. Viver o que ensinavam. Tem muitos pais que falam, mas não vivem. Pede para o filho orar, mas ele não é um homem de oração. Pede para o filhinho estudar a lição, mas ele não estuda a lição. Pede para que o filho isso, o filho aquilo, mas ele não faz. Pelo seu exemplo, porque não tem paciência. E foi assim que surge o Cão, o Sem e o Jafé, os 3 filhos de Noé. Crianças pequenas. E eu imagino Noé e a esposa, na hora do culto familiar, Noé, o sacerdote, o responsável pela vida espiritual. Geralmente a mãe é responsável por alguns detalhes na vida, como higiene pessoal, hábitos alimentares, ela está mais perto ali. Mas o responsável número 1 pela vida espiritual dos seus filhos, da sua família, é o homem, é o pai. Foi Deus que designou assim, o sacerdote. Eu imagino Noé reunido ali com a sua família, e aí ele perguntava para a esposa: amada, todos os nossos filhos estão aí? E assim, os 3 estão aqui, 3 pequeninos que iam crescendo, sabendo que tinha um momento da adoração a Deus, no momento que o pai contava sobre Deus, da amizade que ele tinha sobre Deus. E Noé, quando falava isso para os filhos, era de uma experiência pessoal dele, os olhos brilhavam quando ele falava do caminho, do amor, de todas as coisas que ele tinha com Deus. E aqueles filhos foram crescendo, se apaixonando pelo Deus do pai deles, da mãe deles. Modelo de vida. Quando a gente começa a pensar nisso, vem uma situação perigosa. O que está acontecendo com a nossa juventude, com nossos filhos, que não tem mais temor de Deus? Para vir numa igreja, uma dificuldade, tem que estar empurrando. E eu já vi alguém falar assim: mas o meu filho não quer mais vir na igreja, até respeito. Por favor, está na tua casa, morando contigo, tem que ir na igreja. Quando você está sustentando, está dando roupa, vai, porque uma hora, quem sabe, ele é atingido aqui pelo poder do Espírito Santo. Mas não, tem pais que já desistiram do filho. Não quer vir, não vem.
Por que não quer vir? Por que não está mais afim? Porque houve um problema em casa, não houve um problema na igreja. Houve um problema na igreja e você trabalhou isso em casa, o problema na igreja, o problema... Daí claro que o filho vai se decepcionar com a igreja, vai se decepcionar com o pastor, com os anciãos, com os líderes. Porque em casa que é o problema, e é em casa que a gente tem que resolver os problemas espirituais na família. Religião é em casa, no lar. Aqui é onde as famílias se reúnem para curar suas feridas, para ouvir um sermão, para se relacionarem. Mas é em casa que é a religião. E Noé sabia que ali era a religião, em casa. Ensinar as crianças que faziam perguntas. Porque eles viviam num mundo terrível, outras crianças completamente fora da casinha, as outras crianças da idade deles. Com quem que os filhos conversavam, o que houve? Eles chegavam em casa e contavam todas as coisas para Noé e a família, para a mãe. Mas hoje em dia, ninguém quer nem responder as perguntas dos filhos. Quando a criança pergunta para o pai, o que o pai geralmente diz? Pergunta para quem? Para tua mãe, o miserável, nem respondeu uma pergunta do filho, quer responder mais, gente. Estou estressado, trabalhei demais. Por favor, tenha tempo para o seu filho. Filho precisa de tempo. Filha precisa de tempo. É por isso que meninos querem ser meninas e meninas querem ser o quê? Meninos. Porque falta a figura do pai e da mãe em casa, homem, mulher. Meu pai é super carinhoso, minha mãe é super carinhosa com meu pai. É um quadro lindo de se ver, um homem e uma mulher. E quando o filho vai crescendo, ele quer casar com quem? Com uma mulher. E a menina quer casar com um homem. O modelo de menina para os filhos de Noé era a sua mãe. O modelo de marido para, se tivesse filho, seria quem? O seu pai. Percebam onde é que estamos vivendo no mundo como o de hoje, onde tudo está invertido, e nós estamos vendo nossos filhos nesse caminho aí e nem nos preocupamos. Por isso, enquanto os filhos de Noé oravam por mulheres semelhante à mãe, tinha 3 jovenzinhas que também oravam para que Deus colocasse na vida delas 3 homens tementes a quem? A Deus. Aqui está uma das lições mais lindas dessa família. Deus encaminha as coisas, pode ter certeza. Deus encaminha as coisas. Quando se coloca oração, quando se quer formar uma família temente a Deus, você tem que orar. Coloca uma pessoa temente a Deus na minha vida, que ame a Deus como eu, que seja um ajudador, uma ajudadora, não um atrapalho, uma encrenca. E que muita gente está encrencada até hoje, hein? Arrumou uma tranqueira na vida espiritual. Assim era a vida, queridos, desses jovens. Eles eram tentados tremendamente, vocês nem podem imaginar. Imagina jovens do tempo dos 3 filhos de Noé, que chegavam para eles, olha, vem para o... Não, imagina. Venha curtir a vida, venha aproveitar o mundo, está cheio de meninas por aí, pronta para ficar com vocês. Para que casar? Para que casar? Nossos filhos hoje estão indo para colégios de 2º grau, e universidades sem nenhum conhecimento de nada. Pega uns professores aí que vêm falar de evolucionismo e toda essa linha aí, social aí, socialista no mundo aí, onde educação é do Estado, educação é isso. Eles não sabem defender o criacionismo, Concordam? Estão concordando com tudo que é por aí. E nós temos que ter o nosso ponto de vista bíblico, o que Deus ensina. Existe uma frase que eu ouvi e nunca vou esquecer, que Deus recebe as pessoas como são. Não importa o tipo de vida que ela tenha. Pode ser o pior pecador, pode ser branco, preto, gordo, magro, homossexual, o que for, Deus recebe todas as pessoas, mas Ele não aceita a vida de pecado. Vai, não peques mais. E está entrando numa onda aí na igreja, que é a nossa igreja, que a gente tem que o quê? Receber, conviver
mesmo que a pessoa não queira mudar. Tem que mudar. A gente tem que dizer isso para as pessoas. É pecado. É pecado. Deus te ama, mas é pecado. Você é um hétero pervertido? Deus te ama, mas é o quê? É pecado. É pecado. Não existe meio pecado. É pecado. É pecado. Então, quando você tem alguém assim no outro caminho por aí, pode receber, abraçar, respeitar o que ela pensa, mas é pecado. E quem é que tem que ensinar isso para os filhos? Quem vai ensinar isso para os filhos? A igreja? Não, é você em casa. O filho tem que saber o que é certo e o que é errado. E hoje vivemos numa sociedade que os nossos jovens gostam de tirar a camiseta do jovem, do Caleb. Você não sabe se ele é jovem do mundo ou jovem o quê? Da igreja. As meninas também, pelo modo, isso já era. Eu já vi uma expressão, esse negócio aí de roupa, de pintura, isso aí tudo já era, já era. Só que nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Que as pessoas aí fora têm que ver que nós somos diferentes deles, que nós temos algo melhor para oferecer. E tem gente que quer ficar muito parecido com o mundo para ganhar o mundo. Muito engano isso. Quem vai para lá, para puxar para cá, não vai não volta. Então a gente tem que ensinar os filhos desde pequeno em casa, faz isso, faz aquilo, isso é certo, isso é errado. E foi assim que Noé pregou e viveu naquele momento ali com a sua família. Quantos anos? 120 anos. 120 anos. A arca estava pronta. E eu imagino Noé todos os dias pregando para aquelas pessoas. Trabalhava num serviço super pesado, derrubar árvores gigantes, serrar, cortar, não tinha motosserra, não tinha nada dessas ferramentas. Um serviço árduo para fazer um barco, porque aquele barco representava a salvação, e ele ter que trabalhar incansavelmente, chegava em casa cansado, e encontrava uma esposa parceira, companheira, e os filhos, quando tiveram idade para trabalhar, foram junto com o pai fazer uma arca, ajudar na arca. Era a família unida, trabalhando junto com um propósito, o propósito de salvação. Hoje não se vê mais isto. Não se vê mais isto. Se uma criança fica doente, um filho fica doente, você corre, vai para o hospital, faz tudo, faz loucuras para curar esse filho. Mas quando o filho está doente espiritualmente, parece que não sabe, está tudo bem, é assim mesmo. Que é assim mesmo, coisa nenhuma. Você tem que se esforçar, se matar por um filho quando ele está mal espiritualmente, quando a esposa está mal espiritualmente, quando o esposo está mal espiritualmente. Você tem que fazer o que puder para salvar a tua família, os teus filhos. E é o que Noé fazia. Ele podia chegar em casa cansado, arrebentado, mas ele tinha tempo para os seus filhos, ele tinha tempo para a esposa, ele tinha tempo para Deus. O núcleo principal da vida de Noé é Deus em primeiro lugar, e depois a sua família. Porque é isso que vai fazer a diferença para nós um dia na eternidade. Investir naquilo que é espiritual. E ali estava a arca pronta. Os animais por um milagre. Os anjos do Senhor trouxeram os animais lá da floresta, né? E os animais começaram a entrar na arca. E Noé pregava, botava sentimentos, fazia apelo para as pessoas. Mas as pessoas não estavam nem aí, zombavam e ridicularizavam. E os 3 filhos ali, junto com as noras, num quadro lindo e maravilhoso, contra o mundo inteiro perdido, tentando ainda salvar algumas pessoas que pudessem ouvir a voz de Deus. Eu imagino Noé no seu último sermão, ao lado da esposa, e ele pergunta para a esposa: esposa querida, todos os nossos filhos estão aqui? Sim, aqui estão nossos filhos e as suas esposas. E você conhece a história, eles entraram para dentro da arca e um anjo do Senhor fechou a arca. Imagina a situação toda de Deus. A gente fala do dilúvio, mas Deus com o coração arrebentado nesse momento, tentando salvar 8 pessoas que pudessem ainda levar o seu nome para frente até o dia de hoje. A raça humana inteira perdida, porque pessoas não querem ouvir, ficam brincando.
E eles entram na arca, o primeiro dia passa e nada de chuva, segundo dia passa e nada de chuva, terceiro, quarto, quinto dia, nada de chuva. Sexto dia não chovia, e lá dentro Noé com os filhos, olha a pressão psicológica para cima daqueles 3 filhos, jovens ainda e as noras. Eles podiam começar a questionar: mas pai, será pai? Quem sabe o senhor errou? Quem sabe, pai? Não, eles não tinham essas dúvidas, porque eles foram ensinados, instruídos. Eles viam o pai sendo um modelo, um exemplo de um homem temente a Deus. Era um modelo para eles, e eles sabiam que Deus tinha falado com seu pai. E eles estavam ali confiantes. 7º dia ali, nada de chuva. E o Noé olhava para dentro da arca e ele via que todos estavam ali, a família toda estava ali. Até que veio o 8º dia. O 8º dia. E o 8º dia foi muito importante, porque no 8º dia começou a surgir uma nuvem lá fora. Uma nuvem. E com a nuvem, a chuva. Sabe, queridos irmãos, é desesperador essa cena na vida sagrada que a gente não para muitas vezes para pensar, porque a tendência na gente é contar como se fosse uma historinha de criança. Lá dentro 8 pessoas salvas e lá fora um mundo totalmente perdido. A água começa a subir. Lá fora, Noé, dá para ouvir os gritos, o desespero das pessoas. Noé podia ouvir as batidas na arca e a voz desesperada de um pai: por favor, Noé, abra a porta para que o nosso filho seja salvo, para que a minha família possa entrar. A gente está arrependido agora, Noé, por favor, abra a porta. Gritos desesperados de um pai, de uma mãe, porque brincaram, não ouviram o apelo do Senhor. Choro, desespero, e Noé não podia fazer nada, porque não foi ele que fechou a arca. E de repente, as batidas na arca foram diminuindo. A irmã Otti descreve esse momento tão terrível que os pais, na tentativa de salvar seus filhos, amarravam os filhos nos grandes animais que existiam, na esperança que esses animais pudessem subir num alto monte e lá em cima levar seus filhos a salvo. Subiam nas árvores mais altas, mas tudo era em vão, porque a água foi subindo. Lá dentro da arca, 8 pessoas salvas, que oravam. E eles continuaram por quase 1 ano dentro da arca. Cerca de 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano. Uma quarentena de 1 ano. Firmes. Eu imagino eles tendo que alimentar os animais, era um sufoco ali dentro, todinho, o tempo todo, o dia inteiro. Mas existia um momento deles com Deus, era o momento do culto deles com Deus. E eu imagino Noé olhando assim para a esposa: esposa, estão todos aqui os nossos filhos? Sim, já falei, marido, os nossos filhos todos estão aqui dentro da arca. Aqui é o lugar dos nossos filhos, eles estão aqui com as esposas também. Vivemos num mundo que a igreja foi fechada, irmãos, ano passado por causa da pandemia, e quanta gente ficou para trás. Tem gente que não quer entrar aqui na igreja porque tem muita gente, mas ele vive a vida aí fora normalmente, mercados e tudo que é lugar. Desculpas para dar. Não existe desculpas. É a hora de nós realmente nos prepararmos para a volta de Cristo. 1 ano ali naquela arca, orando em comunhão com Deus. Aí chegou o dia em que a arca para. A pombinha pousou fora. A hora de abrir.
o céu limpo. E de repente o mesmo anjo que fechou a arca, ele vem e abre a porta da arca. Que cena! Que cena! O Noé, ele desce da arca e ele olha agora para a porta da arca. E eu fico imaginando esse homem super emocionado, esse pai de família, esse sacerdote do Senhor, e ele olha assim para a porta da arca, que quase que fazia como que uma moldura linda e maravilhosa, e ele olha para a arca e surge na porta a esposa dele, a esposa amada dele, a parceira, a companheira de oração, de jejum, da educação dos filhos. Eu imagino ela dando uma cenadinha assim para Noé, com um sorriso lá nas orelhas, e ele dizendo assim: puxa, ainda bem que a minha esposa está comigo, ainda bem que ela está salva, porque, querido irmão, não tem alegria e felicidade se a tua esposa se perder por tua negligência espiritual. Não tem, você não vai ser feliz nesse mundo se a tua esposa estiver indo por outro. Você tem que fazer o que puder para salvar a esposa. Você tem que fazer o que puder, uma mulher, irmã, para salvar o teu esposo. E eu imagino, desce mulher, desce aqui. E eles descem, os dois, agora um do lado do outro. E aí surge na porta o quadro mais lindo agora, o segundo retrato. Os 3 filhos com as esposas. Eu imagino a esposa de Noé: querido, estão todos lá. Estão todos lá. Não faltou ninguém. E eu imagino ele dizer assim: valeu a pena nosso esforço, nossa dedicação, nosso empenho. Nós pagamos um preço alto, todo mundo contra, mas nossa família está salva, porque nós pagamos o preço. Tem que se pagar um preço para salvar a família no mundo perdido de hoje, mas ninguém quer pagar esse preço. A família inteira salva. E assim como foi nos dias de Noé, assim será por ocasião da volta de Jesus. E quando você estiver olhando para o céu, você, irmão, homem que está aqui, você olhando para o céu, e você vai dizer: esse é o meu Deus, quem eu esperava, esse é o Deus que eu preguei, que eu ensinei, que eu me dediquei para Ele, que eu dei um bom exemplo por causa dEle. Ah, Senhor, que bom que eu estou salvo, porque o Senhor está vindo para me buscar. Vai ser um momento lindo e maravilhoso para você, irmão, que está aqui. Mas quando você olhar para o lado, você que é casado, né? Quem tem que estar ali? A sua esposa. E você, irmã, o seu esposo. Os dois olhando para o céu. Sabe, vai ser um dos momentos mais lindos e maravilhosos que você, irmão e irmã, vai sentir a volta de Cristo com milhares e milhares de anjos, ao som de trombetas. Você vai olhar assim, enquanto olhando para essas lâmpadas aqui na igreja, dá um vislumbre pequeno, né, de uma luz que ilumina, mas a glória de Jesus será tremenda. Todos os anjos dos céus, todos, o céu vai ficar vazio, meia hora, diz a Bíblia, uma semana inteira vai ser um momento maravilhoso, o céu vazio, porque todos os anjos vão estar ali, você olhando para o céu. E aí vem a pergunta que Jesus vai fazer para você e para mim. Que bom, Valmir, que você está salvo, que bom, Sarinha, que você está salva. Mas onde estão os filhos que eu te dei? Ah, Senhor, você vai olhar para o lado, será que eles vão estar ali? Ou você vai dizer: mas Senhor, eu me esforcei, Senhor, eu trabalhei de dia e de noite. Até a minha esposa, nós tivemos que trabalhar de dia e de noite para dar um celular para ele, para dar um tênis para ele, para dar um computador para ele. Nós colocamos ele na melhor escola, nós pagamos mensalidade, nós fizemos um monte de coisa, Senhor, um monte de coisa. E nós não tivemos tempo para fazer a parte espiritual, mas a gente foi um bom pai. Você não vai, isso não é desculpa, porque tudo isso é passageiro, isso é terreno, vai ser destruído. O investimento tem que ser nas coisas eternas. Eternas, irmãos, eternas. E quem ensina coisas eternas é o pai e a mãe. Pai e a mãe. Esse professor que tem por aí, cabeçudo do mal, não tem nada para ensinar para os nossos filhos, porque a maioria não tem temor de Deus.
Feliz aquele que consegue ter uma educação em uma escola onde nós temos irmãos, onde professores tentam mostrar, mas eles são ajudadores, eles estão aí para colaborar, para salvar nossos filhos. Mas quem tem que salvar filho é o pai e a mãe. Onde estão os filhos que eu te dei? Jesus está perguntando para você nessa manhã. Aí você vai olhar, vai dizer o quê? Ah, meus filhos saíram da igreja, então ore por ele, vai atrás dele, busque ele, fale, peça perdão para esse filho. Fala que você não devia ter criticado a igreja, que você não devia ter falado mal do líder, não devia ter falado mal dos departamentos da igreja, que a culpa foi tua, que você errou, falhou com a educação espiritual desse filho. Por isso que ele não quer mais nada com a igreja. Você falhou quando deu mau exemplo, quando você não vinha na igreja também, você não vinha no sábado, não vinha na quarta, muito menos no domingo. Mostra que você errou, peça perdão. Tente salvar a tua família, porque é isso que vai ter a diferença, vai fazer diferença quando você estiver assim. Ah, Deus, estou feliz. Aí a esposinha, ah, Senhor, eu estou feliz. E os filhos, estamos todos. Não está faltando ninguém. Então quando Jesus perguntar para você, onde está a tua família? Você tem que dizer como Noé: estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Quantos querem que a sua família esteja no céu? Então pague o preço. Você que é irmão, seja um sacerdote para salvar a tua família. Você que é irmã, seja uma sacerdotisa. Número 1, número 2, sacerdote dentro de casa. Você que é jovem que está aqui, você está indo, pensa bem onde é que você está. O que estão te falando? Se estão te acrescentando na espiritualidade nos colégios por aí, ou estão fazendo tua cabeça. E não se esqueça que você não é de direita e nem de esquerda. Você é de Jesus. E a minha família tem que ser uma família de Jesus, que segue os princípios sagrados da palavra de Deus. Quantos querem estar no céu? Nós vamos ouvir um hino agora, quarteto vai cantar um hino. Mas quando estão cantando, eu queria que você ficasse em pé, para eu ter assim mais ou menos um quadro como vai ser a volta de Jesus, sabe? Fique em pé e reúne a família. Eu vou chamar minha esposinha querida para ficar aqui comigo. Fique em pé, reúne aí os filhos, né? Se lá em cima, lá os jovens estão lá, tem pai aqui embaixo desse. Se você está sozinho, né? Fique com alguém, mas não fique sozinho não. Nós vamos olhar para Jesus sempre com alguém do lado, né? Reúne os filhotes, as filhotinhas lindas, né? Esses tesourinhos que estavam aqui na frente. Quando Jesus voltar tem que ser uma coisa assim, né? Olhando para onde? Para o céu. Está faltando alguém aí? Ore por ele. Está faltando um esposo aí? Ore por ele. Está faltando uma esposa aí? Ore por ela. Está faltando um filho aí? Ore por eles. Ore por eles. Porque Jesus quer salvar toda a família. Toda a família. Jesus não desistiu ainda de ninguém. Não desista também. Vamos ouvir essa música especial. Deus te abençoe.
meu ser. Quando fala da família, da jornada de sua vida, cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. O tempo foi-se passando, emprego arrumei e me mudei. O mundo e seus encantos eu quis me aventurar, e as luzes excitantes eu busquei. Várias vozes em meus ouvidos tentavam ensinar-me aonde ir, mas meu Pai me chamando foi me levantando, e então mostrou-me a luz pra eu seguir. E quando fala do céu, quando fala de Cristo, há uma glória em seu olhar que consegue iluminar as janelas do meu ser. Quando fala da família, da jornada de sua vida, cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. Cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. Amém? Antes da oração, dê um beijo bem gostoso nessa pessoinha que está do teu lado, nessa esposa, nesse esposo, nesses filhos. Sei que são amigos da igreja, dê um abraço no outro aí, né? Porque a gente quer ver Jesus voltar e prontos para ir para o céu. Vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio maravilhoso da gente conhecer a Tua Palavra. A Tua Palavra conta a história de Noé, que foi um homem justo e íntegro. Um homem que realmente foi um bom pai, um maravilhoso esposo também. Mas acima de tudo ele era um homem temente a Deus. A sua esposa também era assim, seus filhos foram. Por isso, Pai querido, que a gente possa ter o sonho maravilhoso de sonhar, de ver a nossa família toda preparada para quando Jesus voltar. E se porventura alguma família está não completa, mas está faltando alguém, busque essa pessoa, busque esse esposo, essa esposa, busque esses filhos. E que a gente possa ver uma igreja forte, preparada para a volta de Cristo. Que esse lugar aqui, que essa igreja seja uma arca de salvação, mas que o nosso lar seja um lar de salvação. Esteja conosco, nos dê um sábado feliz por Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus esteja com você.